Olá, olá! Vamos começar mais um passeio. Hoje vamos a Éfeso, uma, se não há, ruína greco-romana mais bem preservada que tem no mundo, pelo menos é uma das mais famosas nesse sentido. Aqui a gente já tem algumas antigas formações. Éfeso tem uma importância histórica em vários segmentos muito grandes que eu vou contar um pouquinho para vocês e mostrar o que de mais importante eu identificar aqui. Então vamos passear hoje. O ingresso aqui, janeiro de 2024, com uma pequena facada. A Turquia não economiza nas cobranças, 700 Turkish Lira, deve dar uns 150 reais, se não me engano. É mais caro até do que atrações europeias em média, assim, vai dar o quê? 25 euros isso aí, eu acredito. É bem pesado, mas logo de cara aqui a gente já tem uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês. Ó, de cara, já na entrada aqui, já tem o antigo teatro. Acredito que seja o antigo teatro, né? Eu vou me aproximar depois, mas deixa eu dar uma panorâmica grande. Aqui tem algumas construções antigas que caíram. A gente viu aquele antigo teatro em Plovdiv, foi a primeira vez que eu tinha visto, né? E é pequeno, assim, irrisório perto desse aqui. Deixa eu chegar lá perto para mostrar melhor para vocês. Olha o tamanho disso aqui. É impressionante, assim. Eu não sei se o vídeo vai passar a dimensão do que é. Depois eu vou tirar uma foto minha e colocar aí, só para ter assim uma ideia de qual é o meu tamanho em relação à construção. Realmente é das peças em ruínas mais impressionantes que eu já vi. E olha que eu já vi algumas maravilhas do mundo moderno, como Machu Picchu, como Chichén Itzá, e honestamente está à altura. Dando uma pequena panorâmica aqui de dentro do teatro. Subir aqui é uma subidinha boa de escadas, mas vocês darem uma olhada melhor, sem minha cara na frente, melhor ainda, né? Aqui no centro do palco do teatro, eu vou contar para vocês um pouco da história, não só de Éfeso, mas aqui da região. É uma região que eu sempre ouvi muito falar, porque eu dava aula de filosofia, né? E a origem da filosofia está vinculada a esse lugar. É um epicentro importante para a maior parte dos filósofos pré-socráticos. Tem uma ruína perto daqui, de uma antiga cidade chamada Mileto, que eu acho que eu não vou por uma questão de logística. É uma ruína menor, a Turquia não dá muita bola para ela, parece meio chato de chegar lá. Aqui é bem tranquilo, depois eu explico para vocês. Mas em Mileto, o Tales de Mileto teria sido considerado o primeiro grande filósofo, e outros filósofos pré-socráticos, como Anaximandro, Anaxímenes, também vieram dessa cidade. E eles propunham uma lógica de entendimento da natureza a partir de um elemento fundamental. Qual seria o elemento que daria origem a todas as coisas, que daria origem a tudo? De acordo com Tales, era a água, né? A água forma a vida, a água dá forma a todas as coisas que existem, né, na natureza. O Anaximandro, inclusive, lá de Mileto também, propunha a ideia de um apeiron, seria um elemento, né, quase como um bóson de Higgs, como se diz hoje, que daria origem a todas as coisas. E aqui em Éfeso, a gente tem um dos pré-socráticos mais importantes para a origem da sequência
que a filosofia ia ter a partir de Sócrates, que é Heráclito, né? Heráclito de Éfeso vai ser um cara importante. Você já deve ter estudado ele na escola, você já deve ter ouvido falar do cara que diz, o cara do rio, né? Como os alunos costumam falar, que você nunca se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. Heráclito propunha que tudo que existe está sempre em movimento. Tudo que existe sempre se movimenta. A verdade, o conhecimento a respeito da realidade, da natureza, precisa levar em consideração o movimento, né? Depois ele vai ser questionado pelo Parmênides de Elé, que é uma cidade que fica lá na atual Itália, vai dizer que você não pode conhecer aquilo que se movimenta, porque ele vai mudar, ele já é uma coisa diferente, você já não conhece mais. E é daí que o Sócrates vai propor o seu sistema só sei que nada sei, né? De fato, eu vejo que as coisas se movimentam na realidade, mas como eu posso conhecer algo se isso está em constante movimento, não é verdade? Mas o Heráclito defendia esse sistema de que o importante não é nem aquilo que a coisa é, não é importante o ser, é importante o vir a ser. O entendimento do movimento é que levaria ao verdadeiro conhecimento. Ele, inclusive, propõe que esse elemento fundamental, que é a base para toda a natureza, seria o fogo, né? Por duas razões principais. O fogo está sempre em movimento. O fogo, né? Uma chama é algo que simboliza essa ideia do movimento e emana luz, né? Tem esse significado simbólico de luz como fonte de conhecimento, porque a luz ilumina, a luz te permite enxergar. Então o fogo emana luz, ele te permite ver. Na escuridão, nas trevas, você não enxerga, você não conhece, você não entra em contato com a realidade. Então o fogo para Heráclito seria esse elemento fundamental nesse sistema desenvolvido pelos teóricos lá de Mileto, que fica aqui bem perto, uma cidade bem próxima aqui, que dá acesso a Mileto. Eu vou tentar ir lá, mas acredito que não vai dar certo. É uma ruína bem menor do que essa, então aqui eu já estou ficando em parte satisfeito. E a cidade de Éfeso em si foi desenvolvida pelo sucessor de Alexandre o Grande. Na verdade já existia uma cidade aqui, mas é ele que vai dar o desenvolvimento que Éfeso vai atingir durante o período grego, no século IV a.C. Depois ela vai cair nas mãos do Império Romano e vai ser pelas mãos do Império Romano que ela vai se desenvolver de fato e se transformar em uma das cidades mais importantes do Império Romano fora de Roma. Vai ser realmente uma cidade enorme, gigantesca, assim, para os padrões da época. Inclusive, anos mais tarde, vai se dizer que Maria, a mãe de Jesus, teria vindo passar os últimos anos da sua vida aqui perto. Tem, inclusive, uma casinha aqui, a 6 quilômetros das ruínas de Éfeso, que eles chamam de Casa de Maria, mas para chegar lá tem que ser de táxi, é um negócio complicado assim. Eu não vou lá não, mas seria a casinha onde teria vivido Maria nos últimos anos da sua vida. Então, durante vários séculos antes de Cristo e até a época de Cristo, Éfeso sempre ocupou um lugar de bastante destaque. E logo aqui de frente para o teatro, já tem uma pista longa, grande, de colunas. Daqui a pouco eu vou virar para vocês verem. Provavelmente isso aqui abriu uma grande avenida que dava acesso ao teatro no passado. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Na perspectiva de cá, ela vai longe ali, tem uma plaquinha ali mostrando que não pode passar para lá, mas dá para a gente ver. Isso aqui devia ser uma avenida de acesso e o teatro devia ser um ponto muito importante aqui da antiga Éfesos. Eu vou bater mais fotos agora, porque eu adoro ficar vendo foto depois, quando visito esse tipo de lugar. Mano, tem um cara ali cantando uma ópera, assim, empolgado. Eu não sei se o microfone vai captar, não, mas agora ele parou. A plenos pulmões. E como não podia faltar na Turquia, eu acho que eu não gravei isso, mas eu postei no Instagram. Mas sempre tem bichinhos de rua. Eu tenho visto mais gatos do que cachorro, mas lá fora tinha gato.
Eles são sempre identificados assim pela orelha, ó. Vira outra orelhinha pra nós, não vou te machucar não, meu querido. A gente acredita em mim, vai. Tem uma identificação na orelha dele e ele tá morrendo de medo de mim. Olha lá, ó, laranjinha na orelha esquerda. Então eu imagino que eles sejam bem tratados, né? Eles são catalogados, mas é impressionante como são muitos. E para todo lado, em todas as cidades, em qualquer lugar, tem muito. Talvez eles sejam tantos assim exatamente porque são bem tratados, né? Eles sobrevivem quando nascem, etc. Porque eu imagino que quando vem ninhada nova de cachorro de rua no Brasil, a maior parte morre. Ele tá morrendo de medo de mim e ele tá fugindo exatamente de mostrar a orelha dele. Uma dica fundamental que eu dou para quem quiser visitar Éfeso, como geralmente lugares de grande atenção turística, é chegue cedo. Chegue antes dos ônibus de excursão. Chegou agora uma excursão pequena, provavelmente é um tour privado, mas já é chinês o suficiente para incomodar. Mas eles estavam fazendo um negócio legal lá, né? O guia batia palma, dava pequenos gritos mostrando como a acústica do estádio ali é perfeita, assim. Na época não tinha microfone, evidentemente, e você tinha um alcance de sonoridade muito impressionante, ainda mais para um negócio tão grande, né? Muita gente ficava muito distante do ponto principal. Então é muito engenhoso que tenham construído um negócio dessa maneira. Mas ainda tem muita ruína pela frente. Deixa eu mostrar para vocês. A gente está aqui, ó, em outra avenida menor do que aquela primeira. E ela vai dar acesso aí a outros pontos importantes dessas ruínas que a gente vai visitar já já. A plaquinha aqui está explicando que essa área que a gente está aqui era o centro comercial da cidade de Éfeso. Ó. É uma praça enorme, tem colunas por todos os lados, forma um quadrado perfeito, só do outro lado ali que as colunas não estão mais lá. Mas para lá tem, aqui atrás de mim tem várias, ali também tem. Então esse quadrado aqui, delimitado por essas colunas, formava a área comercial. Provavelmente, né, nos termos de hoje, era uma grande feira, assim, um mercadão, digamos assim. É bem interessante, é impressionante, sem dúvida alguma, é muito impressionante o nível de preservação das ruínas, ainda mais essas greco-romanas que geralmente a gente vê assim, um arquinho aqui, uma coluna ali, né? São coisas que ficam isoladas dentro da cidade. Às vezes você tem um lugar que tem um anfiteatro romano mais bem preservado, etc. Mas aqui é uma grande cidade, dá para você sentir, né, caminhando pelas ruas da Éfeso antiga mesmo. Dá para você ter um sentimento de imersão. Eu estou aqui agora diante do monumento mais fotografado de Éfeso, a Biblioteca de Celso. É realmente bem fotografado. Eu perdi o timing de filmar antes dos ônibus de turismo chegar. O pessoal reunindo ali para gritar Éfeso antes, na hora de tirar foto, sabe? Todo mundo grita Éfeso. Fiquei me perguntando, será que eu teria visitado essa biblioteca? Mas pela placa ali, a data da construção da biblioteca é de muito depois do tempo que ele viveu, então provavelmente não. Uma coisa que Heráclito costumava falar, né, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, é quando você curte o vídeo, você está no caminho do verdadeiro conhecimento, né? A sabedoria é alcançada quando você ajuda o canal a se desenvolver, se inscreve nele, dá o joinha. Você nunca assiste o mesmo vídeo duas vezes, diria Heráclito. Na próxima vez vai ser outro vídeo. Você vai perder a oportunidade de curtir ele agora. Você não vai deixar de fazer isso, não é mesmo? Tá ali a estrutura da Biblioteca de Celso. Bem legal, né? Como ela sobreviveu aí ao tempo e manteve a estrutura
de dentro. Eu vou ali, vou dar uma filmada dentro dela também. Vou colocar aqui. É impressionante como esses portais sobrevivem, né? As colunas também. Tem um monte de colunas aqui. Não sou nenhum especialista em arquitetura e engenharia não, mas o sistema de encaixe dessas colunas deve ser muito forte, porque a estrutura sempre cai e o portal sempre sobrevive. Bacana, né? Se você sabe qual é a explicação para isso, qual era a técnica greco-romana para isso funcionar e para essas colunas serem tão fortes, pode escrever aí nos comentários. Aqui eu acho que a gente já está se encaminhando para perto do fim, mas tem ruína, viu? Onde quer que você vai andando, tem resto de cidade ainda para se ver. Mais uma via que dá acesso à saída norte aqui. De qualquer maneira, esse é o Templo de Adriano. É outra das estruturas mais famosas aqui de Éfeso. E onde quer que você vá, tem lugarzinho para entrar, tem espacinhos, tem alguns que estão fechados. Mas dá uma olhada aqui, ó. O problema é que aqui tá contra o sol. Mas tem umas entradinhas que tá fechado, mas que permitiria uma passagem. Ó, aqui tem um lugarzinho que dá para subir. Dá para subir até certo ponto. Tá fechado ali para cima. Mas tem uma entrada aqui, ó. Outro portal que sobrevive e a estrutura interna não sobrevive. Ali embaixo, um portal que sobrevive e a estrutura interna não sobrevive. Ali na frente, um portal que sobrevive. Parabéns aos romanos pela sua capacidade de fazer entradas e estruturas de portais. Ali atrás, um portal que sobrevive. Aqui vai dar uma boa vista para a biblioteca. A biblioteca está ali atrás. E tem um gatinho aqui, ó. Só de boa. Tomando o solzinho dele. A biblioteca tá logo ali. Oi, gatinho. Oi, meu querido. Tá curtindo um solzinho aí, de boa? Curtindo um solzinho. Gente, pra gente finalizar, ó, a gente já tá quase na saída ali, já tem saída pra rodovia. Tem um pequeno anfiteatro aqui, bem menor do que o outro, mas também uma estrutura interessante. Aqui tem um pátio final ali atrás, algumas colunas, uma ruína fantástica, assim, muito bem preservada, muito bonita de se ver. Se você tiver algum comentário para fazer, eu sei que a maior parte das pessoas que está assistindo os vídeos agora são pessoas que me conhecem, então faz um comentário aí, você não precisa ir lá no meu WhatsApp. Se você comenta no YouTube, o YouTube entende que isso está desenvolvendo interesse das pessoas. Qualquer crítica, sugestão, você acha que poderia ser feito, filmado de maneira diferente, etc. É o começo de um trabalho, tá bom? Escreve aí nos comentários o que você tiver para acrescentar. E aqui na frente desse anfiteatro menor, eu me despeço de vocês até o próximo vídeo. Última dica. É perfeitamente possível você ir de Selçuk a Éfeso a pé, tá? Custa 200 Turkish Lira um táxi, não é caro assim. 25 Turkish Lira um ônibus, é bem baratinho, mas é perfeitamente possível. De Selçuk, que está logo ali, já ao começo da cidade, até
O complexo é 3,5 km que você pode ir por esse calçadão super agradável. Aí tem mais uns 500 metros de estradinha não arborizada para você chegar ali na portaria. Mas é perfeitamente possível. Eu decidi fazer o caminho nem por economia, porque eu estava a fim de caminhar mesmo e não me arrependi. Agora sim, tchau!